Bom dia, são 8h13 já. Já falo sobre isso, inclusive. Mas são 8h13 já. Acho que parece que a gente não vai muito mais adiante do número de participantes que a gente tem. Então, vamos iniciando, senão a gente, por esperar os outros que talvez não venham, a gente acaba se perdendo. Pode falar, Cláudio. Que código, professor? Não, pode ir, já foi. Vamos tocar adiante. Código está ali, Ah, tá. 39, 36, 14, 30. Mas vamos lá. Inverteu aqui, eu estava feliz que estava coincidindo com a minha opinião, que a gente deveria começar por carta de vinhos. Agora dizer, não bota, vamos fazer do jeito que eu quero, não. Eu acho que se vocês têm a oportunidade de escolher, porque eu teria começado por carta, porque ela vai demandar uma atividade de vocês e eventualmente no intervalo vocês pensariam alguma coisa sobre. Mas tudo bem, a gente começa por harmonizações. Mas antes de a gente começar em si, eu vou dizer que hoje eu não estou muito legal, assim, porque em definitivo eu estou com alguma coisa. Tá vendo que ontem eu já estava espirrando na aula pra caramba. Eu não sei se tem relação uma coisa com a outra, mas no começo da semana eu estava com uma garganta um pouco irritada. E eu disse, acho que algum presentinho eu ganhei. Tomara que seja mais leve de todos. Pode ser que eu seja atleta e não saiba, enfim. Mas isso me irrita um pouquinho, assim, me tira um pouco do humor, porque a gente aparentemente faz tudo certo para não ficar bem. E, inclusive, são os motivos porque eu acho que as voltas são ainda precoces, né? Porque depois acontece uma dessas, a gente não sabe. Inclusive com a gente não tendo comportamentos assim exatamente errados, né? Ou disposição a qualquer coisa. Mas tudo bem, espero que fique tudo bem. Aparentemente eu estou bem, mas talvez seja para ser resfriado ou só rinite. Dito isso, deixa eu apresentar aqui, deixa eu trocar a tela. Professor, para de chamar doença. Isso é um resfriado, não é nada. Essa mudança de temperatura, vai ficar chamando doença, que coisa. Já sabe que o que é que eu vou dizer? Se chamar ou se ela vier sozinha, ela acontece do mesmo jeito. Tá? Não é a gente chamar que. Aliás, eu acho que é um comportamento de precaução, inclusive, né? Eu ajudaria uma amiga que está grávida a fazer uma mudança rápida amanhã, não vou, porque eu não posso votar. Eu acho que é uma questão de consciência, né? Precisa ter claro assim, que eu posso estar oferecendo risco para algumas pessoas. Então, aliás, é uma conversa importante. No nosso retorno presencial, esse é o tipo de situação que a pessoa tem que ter em casa. Né? Tem que dizer, olha, gente, eu não posso. E é um pouco me assusta, porque as pessoas vão olhar, não deve ser nada, né? Deve ser só uma. E, eventualmente, a gente nunca sabe como é que as pessoas reagem às diferentes doenças que são expostas. Mas vamos lá. Deixa eu só projetar. Eu não projetei aqui, só um pouquinho. Enquanto vai carregando, eu vou pegar uma água que de novo eu esqueci.
Agora sim. Não, agora sim. Então, vamos começar pelo assunto 1. Essa primeira metade da aula, então, a gente vai ter aí a parte de harmonizações e depois a gente vai ter a parte de cartas. Eu só lembro que a gente tem uma atividade de cartas para fazer, tá? Então, estejam atentos a isso, a gente dá o start nela hoje, né? Eu nem esperaria que vocês fizessem sem ter algum assunto introdutório, mas é bom que vocês se organizem para que vocês consigam fazer isso. Vamos à apresentação, então. Deixa eu pegar minha... Não funcionou. Aí. Espera aí que colocar o vídeo. Aliás, eu estava falando e vendo o negócio, a opinião de vocês, eu esqueci de anotar quem chegou, quem não chegou. Espera aí. Deixa eu ver um pouquinho. Isso é... Pronto, agora sim. Agora eu deixar um chat aberto e quando eu voltar aqui eu enxergo vocês. E vamos ao que interessa, que é o assunto de hoje. O que vocês têm em mente, assim, quando a gente fala de harmonizações gastronômicas? O que vocês imaginam, assim, que seja? Antes que eu fique falando eu, né? Queria ter uma ideia, assim, o que vocês pensam quando a gente fala sobre isso? Acho que é combinar alimentos e bebidas, tipo, de forma harmônica, né? Que fiquem bons, assim, bem recebidos na boca, os dois. O conjunto do alimento mais bebida. Alimentos quaisquer e bebidas quaisquer? O que vocês acham? Aí que tá uma coisa que é interessante, né? Eu quase sempre começo esse assunto, acho que tem alguns bons anos que eu faço isso, eu começo ele falando não sobre bem a especificidade dessa unidade, mas sobre o que poderia ser possibilidades que não sejam com vinho, por exemplo, pode ser com uma cerveja, pode ser com coquetel, pode ser o que for. Em tese, eu entendi que talvez vocês tenham entendido diferente do que eu quis perguntar, né? Se é qualquer coisa, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas o fato é, a gente consegue combinar, a gente pode usar diversos tipos de alimentos com diversos tipos de bebidas. Algumas vezes a gente fica com essa ideia meio fixa, assim, que a enogastronomia ou a harmonização só acontece com vinho e com comida. Eu diria, né, assim, para pôr eu próprio na fogueira, que tem muito mais oportunidades, talvez, de harmonização com cerveja do que com vinho. Basicamente porque vinho ou é tinto ou é branco, um pouco mais encorpado, mais aromático, mais leve, mais ácido. Cerveja tem 1 milhão de tipos de cerveja diferentes, né? Ah, mas tem um monte de vinhos tintos diferentes, com um monte de uvas diferentes? Tem, mas a diferença, o número de combinações, como é que eu vou dizer, assim, nos detalhes mais acertadinha, com o tanto de estilo de cerveja que a gente consegue fazer tão bem ou até melhor do que com vinho, tá? É bem verdade que nem sempre a gente tem cervejas com mais estrutura, mas tem também cervejas com malte mais escuro, cervejas mais encorpadas, mais ácidas e uma série de possibilidades que sim, harmonizam muito bem, tá? Só digo isso para a gente ter essa ideia, não ter essa ideia que necessariamente a harmonização ou seja uma coisa só com vinho, tá? Por outro lado também, outra coisa que a gente provavelmente já deve ter escutado aí,
fazendo essa conversa prévia, assim, antes de ver os pontos que eu tinha elencado para hoje, o que vocês costumam escutar ali? O que combina com o quê? Nunca. Acho que é tipo comidas mais leves, mais frescas, com vinhos mais leves, mais frescos, comidas mais pesadas, tipo carne, essas coisas, com vinho mais encorpado. Essa é uma resposta um pouco mais avançada. Normalmente tem uma resposta assim menor, mais doce com salgado. Inclusive nem tanto para a gastronomia, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Embora tenha uma harmonização de doce com salgado, que para mim é uma das melhores que existe. E é importante a gente cuidar isso aí, exatamente. Depende do que a gente estiver falando, nem sempre essas coisas dão certo. Por exemplo, quando a gente junta. É o que a Bárbara disse. Além de, evidentemente, ter uma série de questões que elas são subjetivas, próprias do nosso gosto, nem tudo que dá certo num lugar dá certo no outro. E o exemplo que eu ia pegar era exatamente esse, né? De queijo com goiabada. Queijo com goiabada, para quem gosta, eu acho gostoso. Tem outra coisa que eu gosto pra caramba também, que não, eu não travei minha cabeça, e que é parecido, parmesão com doce de leite. Volta da Argentina ali, com aquele parmesão bom deles ali, foi um gosto de, pra mim fica ótimo, né? Pelo mesmo motivo que vocês vão ver que uma harmonização clássica de doce com salgado dá bem certo. Mas elas são exceções, tá? Já vou dizendo de antemão aí. Doce normalmente é com doce, salgado com salgado. Mas quando a gente falar mais adiante, eu destrincho o porquê disso aí. Mas tem uma clássica frase aí que ronda o mundo do ser humano no geral, que é, né, carne branca com vinho, carne branca com vinho branco, carne vermelha com carne vermelha, com vinho vermelho. Gente, hoje tá bom de concentração. Carne vermelha com vinho tinto. E essa aí, embora isso não seja uma mentira exatamente, quando a gente fala somente isso, imagina só, se você fosse, claro que se algum sommelier fizer isso, ele não deveria nem estar empregado. Vamos supor que você entra ali no Angelone. Fala, se for daqui de perto de casa, fala com o Cleiton, que é ex-aluno nosso, inclusive. Cleiton, o que tu me indica aí? Eu vou fazer uma carne com, sei lá, eu com molho, com não sei o quê. Ele olha pra ti assim, já pensou disso, né? Olha, com carne vermelha de vinho tinto. Daí ele te aponta lá a prateleira de vinho tinto, que é um corredor imenso, e qualquer coisa dali daria bem com carne. É claro que isso aí é uma harmonização, é uma dica genérica, que ela procede, né, que é por coisas que se equilibram, mas entre várias coisas que se equilibram, tem uma que tem mais acidez, tem outra que tem mais aroma, tem outra que tem mais estrutura e por aí vai. Tá? Então a primeira coisa que eu digo para vocês assim é ter cuidado com essas coisas genéricas que não nos levam a lugares muito certos, né? Que nos dão uma base, e se assim fosse, qualquer coisa daria certo. Outra coisa engraçada assim que acontece, se pegarem aquela Brahma Weiss, ou aquela linha inteira da Brahma Extra, vocês virarem lá, as dicas de harmonização são engraçadíssimas. Assim. Por que ela combina? Com massas, com queijos. Aí a gente olha assim, tá, mas vamos lá. É massa com molho vermelho, é bolonhesa, é molho branco, pesto. Isso é massas, não está me dizendo nada. Nada. Eu leio quando eu digo assim, nossa senhora, né? Isso aí podia ao menos ter um pouquinho mais de trabalho. Da mesma forma que se eu disser só carne, eu não disse tudo. Massa é um pouco pior, né? Porque carne a gente já sabe. Se eu te falar de uma carne branca ali, só de frango, eu sei que eu estou numa estrutura muito mais baixa do que uma carne bovina. Mas a forma que prepara, o tempero que usa, o que vai junto com ela, claro que faz diferença. Né? E é isso que vai me fazer buscar um vinho A ou B, sendo todos eles tintos. Mas massa eu acho que é pior ainda, né? Porque massa em si ela não é nada, né? Ela é apenas um veículo para o sabor que tu põe em cima. De alguma forma, é como se a gente comesse, quando eu digo isso, é como se a gente harmonizasse o disco da pizza ali assado, sem nada em cima, dizer que combina, né? Não tem, né? Ela não existe sozinha, ela existe com algum complemento. E é o que vai fazer a diferença. O que mais que eu queria falar, assim, antes de a gente passar ali a ponto por ponto?
Falei, vale a pena repetir. É claro que tem questões de gosto pessoal que interferem nessa escolha. É claro que às vezes eu mesmo não estou com vontade. Como é que foi domingo? Domingo não. Não, foi na outra semana. Eu estava comendo carne e eu não estava com vontade de tomar vinho tinto, eu tomei vinho branco. Nada a ver. Realmente não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu estava com vontade das duas coisas. Eu harmonizei? Não. Sou obrigado a harmonizar toda vez na minha vida? Não, né? Agora, se você se propõe a harmonizar, claro que você precisa fazer uma escolha que dê certo. Eu digo isso porque às vezes o cliente ele não tem ele tá com essa coisa assim, eu quero o melhor vinho para essa comida. Não, eu quero o melhor vinho para eu tomar e a melhor comida para eu comer. Se elas conversam ou não, porque esse é outro problema. Então, só para a gente também não ser tão fixo em relação a isso, né? Que, às vezes a pessoa não está com aquela vontade toda, assim, de fazer toda a experiência, de harmonizar e tudo mais. E no fim das contas, a gente vem de experiências, e, inclusive, não necessariamente a experiência da harmonização, a experiência do bem-estar do cara no seu restaurante ali, consumindo o que está com vontade, sem alguém enchendo o saco ali, dizendo, olha, mas é que essa carne você deveria comer com isso, com aquilo, então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, então, vamos prosseguir. Na sequência eu já vou comentar sobre isso. Mas e onde é que vocês acham que começa esse negócio de harmonização? É que vocês, em que momento a humanidade para e diz, olha, se eu comer isso com aquilo, fica melhor do que isso com aquele outro. Como é que será que isso aconteceu? Eu imagino que tenha sido entre comidas. Se eu misturar se eu misturar um alimento específico, por exemplo, se eu misturar o macarrão com um molho de tomate, vai harmonizar melhor entre as comidas. Uma comida vai realçar o sabor da outra e vice-versa. E eu imagino que depois eles tenham ido para misturar uma bebida e uma comida específica. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar um puxão de orelha aqui. Ninguém com câmera, ninguém com nada. É tão legal isso, gente. É muito legal, tá? Obrigado. Estou me sentindo extremamente prestigiado, assim, em um lugar. Estou me sentindo na sessão espírita aqui, né? Chamando espírito, enfim. Mas vamos voltar. Eu relaxei nessa história porque quando eu tinha apresentação, eu não queria que as apresentações, enfim, ficassem, né, lentas ou prejudicadas. Né? Mas a gente poderia e deveria estar interagindo aqui. Mas vamos lá, tudo bem. Já vi que não. Mas eu queria dizer para vocês, vocês acham que o cara lá do medieval, ou o homem das cavernas estava lá olhando assim, olha esse peixinho, vai comer. Ele comia porque comia, bebia porque bebia, né? De alguma forma, assim, a gente precisa comer, né? Esse é um dos instintos mais básicos que a gente tem de sobrevivência, se eu não comer, eu morro. Então, mas é claro que provavelmente eles foram percebendo, olha, assim como deve ter sido questão de temperos, o frango fica melhor com isso do que com aquilo, então esse vinho X fica melhor com essa comida do que aquele outro. Tá? Então, não foi uma coisa assim tão pensada. E vamos lembrar que a humanidade comia as coisas que tinha no seu território, né? O máximo que o homem tenha virado ali, tenha sido nômade por um bom tempo, esse nomadismo ele tinha um certo limite geográfico. O cara não saía da América do Norte para a América do Sul, lá caminhava 10 mil quilômetros para ir atrás de comida. Vamos entender também que, claro que nessa época, provavelmente eles não tinham bem claro como é que faziam bebidas e tudo mais, mas anda alguns séculos e pensa no que era o cara do medieval lá, comprando comidas para adquirindo, produzindo seus alimentos. Ele não ia do Pará para o Rio Grande do Sul buscar alimento. Então, o que ele comia era, mais de alguma forma, o que se produzia ali por perto, né? O que é disponível, o que ele começou a cultivar e por aí vai. O que eu quero dizer com isso é que, se for ver as harmonizações clássicas,
eram provavelmente feitas com o que tinha, mas acabavam dando super certo, porque no fim das contas tu vai perceber que os vinhos que eles tinham naquele lugar combinava com os tipos de comida que eles tinham também, tá? As duas opções certas, clássicas, dão muito certo, porque tem fatores bem claros, assim, de elementos-chave que dão certo. Por exemplo, a massa com molho vermelho, aí, o sugo principalmente, e vinho Chianti, que tem uma boa acidez, tem um médio corpo, fecha direitinho com o que é o molho de tomate. E... Mas é só importante ter essa ideia, né? O cara não foi lá, provavelmente, antes que tudo, pensando ali, isso vai lá, ele foi comendo e foi indo, assim foi indo a humanidade. Vamos lembrar que no nosso, que alguns séculos atrás, a gente era praticamente, como é que adjetivo eu usaria? Mas era uma selvageria, né, tá, a mesa. E, inclusive, não era a classe baixa que fazia isso. A classe baixa comia o que restava. E nos brindou com grandes comidas exatamente porque tinha que fazer longos cozimentos, molhos e tudo mais. A classe alta comia ali filé, não sei das quantas, e comia como se fosse morrer. Comia até vomitar. Lembra lá como é que era na Grécia, né? Que eles iam lá, dava uma vomitadinha, voltava e comia. Então, imaginem o que era a harmonização com um cara desses. Era uma coisa maluca, tá? Mas comer e beber tá com a humanidade desde sempre, ou seja, provavelmente a gente não tem um registro claro de como essas coisas começam, tá? Mas de fato que a gente tem como harmonização? Adequar vinhos ou outras bebidas aos alimentos. Pensando, né, como eu digo ali, provavelmente a gente começa falando de enogastronomia, né, mas a gente tem clareza que as outras bebidas têm aí boas chances, seja a cerveja, seja mesmo o coquetéis, tá? Não é incomum encontrar aí algum evento de harmonização, um cardápio harmonizado com coquetéis. Até porque quando a gente faz coquetéis, é assunto do semestre que vem, a gente tem pontos que a gente pode trabalhar nele, e, por exemplo, eu posso trabalhar no vinho. Né? Eu não posso pegar um vinho e aumentar a acidez dele. Eu posso achar um vinho que tenha mais acidez e quero acidez. Quando eu preparo um coquetel, eu posso fazer isso. E outra coisa que é importante também a gente pensar, né? E a gente não está isolado onde a gente tá comendo, né? A gente está num lugar que tá frio, que está calor, e esse tipo de sazonalidade te faz ter desejos diferentes. E até necessidades diferentes, porque, por exemplo, se matar comendo sopão no verão é uma coisa insuportável, né? Porque aquilo ali vai ficando quente, vai ficando indigesto, vai enchendo a barriga, que é uma coisa que é muito agradável no inverno, mas não é agradável no verão, né? Da mesma forma como a gente entra, para quem está ali, né, do sudeste para o sul, aqui no Brasil, para não dizer para baixo, os professores de geografia não ficam bravos com a gente, mas quem está do sudeste para o sul, passa metade do ano, aliás, muito mais, né? Passa ali 3 meses entrando no mar e os outros 9 sem entrar no mar. De alguma forma, converte isso para comida e pensa que a gente não consegue comer as mesmas coisas que a gente come no verão, com o mesmo desprendimento que a gente come no inverno e vice-versa. Por isso que essa questão de aliar a sazonalidade é importante. Quando eu falo disso, não estou falando exatamente de aliar ingredientes que são produzidos naturalmente naquele momento, que também é importante, mas que não é exatamente o escopo do que a gente está falando hoje, mas de pensar que diferentes momentos do ano requerem diferentes cardápios, tá? Isso eu acho que, na verdade, é um tanto natural. Tanto que a gente espera o inverno para tomar sopa. Né? Aquela feijoadona talvez não seja assim, embora ela aconteça pra caramba no verão, ela pode ser um pouco indigesta aí, naquele calorão, naquele suador, pimenta, aquele negócio todo. Por isso que também, quando vocês pensarem numa organização, em quando, né, em quando que vocês farão o evento, e mesmo onde vocês farão. E o onde ele é importante por dois motivos, para trazer um pouco a cara do ambiente em si, né? Por exemplo, provavelmente um ambiente aí de. Vamos pensar lá como é que era aquele programa da Band, lá das mulheres ricas, elas não vão ficar querendo comer coisas muito exóticas, a menos que sejam caras, né?
É super estranho, mas enfim, é assim que funciona. Mas elas não vão ficar querendo comer buchada de bode com cirrá, né? Elas vão querer comer, sei lá, caviar, que é outra coisa tão estranha quanto buchada de bode, desse ponto de vista, com champanhe, por aí vai. Então a gente precisa ter ideia de que público a gente vai atender. E outra coisa que é bem importante, do porquê que a gente precisa pensar onde a gente está para fazer uma harmonização, é que por que eu vou fazer, e é uma coisa que eu vejo que a gente faz aqui no Brasil, de um jeito meio estúpido, inclusive, por que eu vou fazer, sei lá, bife bourguignon no Brasil, harmonizado com vinho francês, se eu estou num lugar que a gente tem determinados alimentos regionais que são tão interessantes quanto? Por que eu vou fazer no Nordeste, por exemplo, isso se eu podia fazer ali carne de bode com cirrá, que é uma coisa super típica de lá, tanto o bode quanto o bode assado, quanto o cirrá, que é uma uva que dá certo lá. Por que aqui na Serra Catarinense eu vou fazer aí, vou fazer um prato francês, eu podia usar o frescal, que é bem comum de lá, né? Com algum vinho tinto que eles têm lá e por aí vai. Então acho que a gente precisa começar a pensar nisso. A gastronomia caminha bastante para isso, né? Para valorizar ingredientes regionais. E acho que as harmonizações também. Somente quando a gente estiver trabalhando, desculpa, somente quando a gente estiver trabalhando nessas regiões assim, de exploração produtiva, porque o cara não sai do Rio Grande do Sul, por exemplo, para vir para a Serra Catarinense para ver o mesmo que ele viria na Serra Gaúcha, que ele é acostumado a ir ali todo fim de semana. Isso não faz o menor sentido. Né? Então a gente precisa ter essa ideia de uniformizar as coisas para trazer uma experiência regional. Vamos lembrar que a gente está numa área do turismo, da hospitalidade, né? E não faz muito sentido a gente não trabalhar para que essas coisas aconteçam bem. Eu lembro que o Jacan, eu não gosto do personagem Jacan, diz que o cara é muito legal, né? Mas o personagem dele na TV é muito chato. Aquela coisa de ele ficar xingando o tempo, que aquilo ali é uma baita mentira. Desculpa aí. Tá chato pra caramba hoje. Vamos lá, é a idade. Mas o que eu ia dizer pra vocês do Jacan? Uma vez. Eu detesto o Masterchef, acho que o programa, eu acho o Mestre do Sabor legalzinho. O Masterchef eu acho muito ruim. Mas em determinada vez eu tava passando isso, eu acho que eu não fiquei sabendo, eu acho que passei de canal, uma coisa que quase nunca faço, quase nunca assisto TV. E eles estavam na Serra Gaúcha, tá? E aí, claro que me interessou, até porque tinha colega meu no vídeo e tudo mais, e lá pelas tantas eles estavam degustando os pratos que eram harmonizados, inclusive. Aí o Jacan diz uma coisa assim, eu quando eu vou cozinhar, abro janela, olho, não sei o que, se tiver mais assim, eu faço. E realmente, eu acho que ele tem toda a razão desse ponto de vista, né? Eu dizendo bem isso, que o cara fez um cardápio que era muito pesado, com um dia que estava mais leve, mais quente e tudo mais. E eu acho que isso resume o que a gente conversou até aqui. Não é só uma questão de eu juntar fichas técnicas, de eu juntar prato A com vinho B, a gente pensar no entorno. Mais vezes eu digo, a gente, no fim das contas, está promovendo uma experiência que não promove, assim, fazendo batalha naval, né? Junta esse com aquele pontinho, né? Não é assim que funciona. Então, estejam claros e estejam abertos para isso. O que a gente tem, assim, como balizas gerais? A gente vai pensar em intensidade do alimento conjugada com a intensidade da bebida. De que forma? E aí a parte pode ser um pouco confusa. Normalmente, e a gente falou até agora ali em carne branca com vinho branco, porque eles se equilibram, carne vermelha com vinho tinto, porque eles se equilibram. Mas a gente pode usar dois princípios para fazer isso. A semelhança e o contrário dela, né? E a oposição de sabores, né? Para fazer algo harmônico. Mas o importante é isso, faça algo harmônico. Veja que não é uma lógica universal que tudo que esteja, que se eu tenho um alimento pesado, um vinho pesado vai dar certo, e pelo contrário, tende a dar mais certo. Tá? Agora, o contrário é menos ainda. Se eu tiver um alimento pesado, um vinho leve, vai dar certo. Então, tem que ter cuidado grande
quando a gente pensa em harmonizações. Até porque a gente tem que pensar, cadê aquela palavra? Tá aqui, mas eu vou voltar aqui para a gente não antecipar o assunto. Eu sempre digo que a gente tem que pensar assim, nos elementos, nos componentes do cardápio, o que deles vai harmonizar com o vinho. E mais uma vez, assim, isso não é uma coisa genérica, grande, abrangente e universal. Sabe? É só pensar que é carne e vou pegar vinho tinto. Não, na verdade, pensar que corte é, que ponto essa carne vai estar, como vai ser feita, quanto tempero tem, quanta suculência tem, o que vai ser servido junto, para que eu pense no vinho que é para que ele faça o match mais adequado. Porque, por exemplo, quando tem uma carne com bastante suculência, eu não queria assim falar dos exemplos em si, mas enfim, eu poderia pensar num vinho tinto bastante encorpado, porque isso dá certo. Eu não vou explicar agora, só vou dizer que dá certo. Eu quero dizer assim, olha como a gente consegue destrinchar aquele prato e ver assim, ponto por ponto, aonde harmonizar e o que harmonizar. Olha, eu consigo carne suculenta, consigo pensar num vinho tinto mais encorpado. Eu disse que é mais temperada, mais cheia de aroma. Consigo pensar em ter um vinho mais aromático. Acompanha um purê de batata, com manteiga, aquela coisa um pouco gorda. A carne em si já tem bastante gordura. Eu consigo pensar que eu preciso ter acidez para combater essa gordura. E por aí a gente vai chegando em vinho mais adequado do que simplesmente tinto com carne vermelha e branco com carne branca, tá? Por isso que, assim, não pensem na coisa no macro, assim, pensem no micro. Quais são as coisas que eu tenho nesse prato e o que elas harmonizam? Quais são os pontos que eu teria que ter no vinho para harmonizar direitinho? Aí sim, aí é meio matemático, né? Soma todas essas características e chega lá. Qual é o vinho que atinge elas? Ou quais são os vinhos? Né? E faz a proposta. De alguma forma é isso. E como eu disse para vocês, né? Então, quando a gente vê que a gente tem duas vias para pensar na harmonização, equilibrar tudo e contrapor tudo, não é tudo. Quando eu jogo tudo aí, eu digo, não é isso. Né? A gente pode tratar alguns componentes por semelhança, alguns por oposição. E desse ponto de vista, já tem a segunda frase aqui desse slide que diz, olha, a gente não tem uma harmonização, muito provavelmente 100% desse vinho se opõe a 100% da comida. 100% desse vinho está equilibradinho, não é isso, tá? Não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente vai ver, como eu comentei, né, ponto por ponto do cardápio e pensar o que harmoniza em ponto por ponto do vinho. A gente tem uma tendência a ser muito sim ou não, né? A ou B, sim ou não, 1 ou 2, a gente é extremamente binário desse ponto de vista. Eu não conheço nada de programação, né? Mas programação é tudo 0 ou 1, né? E a gente sempre quer isso, a gente não existe 0,75, 0,73, 5, 4, 1 e por aí vai. É sempre o A ou B. Não funciona assim, tá? A gente precisa ter mais a visão mais abrangente. Ou não precisam, né? Se a gente não sair disso, a gente pode combinar, a gente faz um intervalo aqui de 1 hora e pouco, daí a gente volta para o segundo assunto, porque daí não precisava falar nada disso aí. A gente continuaria assim com carne vermelha com vinho tinto, carne branca com vinho branco. Como é que estamos, gente, até aqui? Por enquanto, tranquilo. Vamos ver daqui pra frente. Tá só confuso por enquanto. Se está só confuso, tá bom. Não pode ser pior. Eu estou irritado que vocês não estão nem aparecendo para mim, mas tudo bem. Quando presencial, eu vou botar cada um numa cabinezinha, vou fechar, vou deixar todo mundo fechado, trancar para eu não ver. É como estou vendo agora. Ótimo, Karina, você está apenas confuso. Que bom. Vamos lembrar que a gente falou das coisas mais abstratas, né, por enquanto. Quando eu dei aquele exemplo de harmonizar a carne, eu disse, tá, eu não quero falar dos princípios de harmonização agora, mas eu quero dizer que vocês precisam pensar no ponto da carne, se ela tem gordura ou não, se ela tem quanto aromática ela é, o que acompanha. Se vocês já pegaram isso, se vocês já entenderam que tem que fazer isso sem saber como ainda, tá bem. É isso que a gente precisa para esse momento. Entender que o prato não é aquela coisa que a gente pensa
Primeira coisa, entender que massa não quer dizer nada, né? Queijo não quer dizer nada, que massa tem 1 milhão de molhos, queijo tem 1 milhão de tipos, então quando eu digo que esse vinho harmoniza com queijo, eu não disse nada. Tá? Realmente, estou com fogo, desculpa. Né, quando eu digo isso, eu não estou dizendo nada, absolutamente nada. E por enquanto a gente não entrou em exemplo por exemplo, vocês já têm uma ideia que a gente pode harmonizar coisas por semelhança e por oposição. Como que a gente faz isso? E quais são as situações em que dá certo, quais que não dá, a gente vai ver na sequência. Não, gente, eu acho que. Mas essa é a situação real, né? Na sala a gente se atrapalha, a gente se. É mais ou menos assim. E fica mais interativo, porque fica tão ruim. Tem lido bastante sobre isso, né? Porque essa ideia assim do vazio, que se fosse pelo vazio, a gente deixava gravado, né? Quando se encontrava, a gente se enxergava. Mas vamos continuar. Tá no calor, gente, que dias. Por isso que a gente também fica meio esquisito, né? Olha só, daí tava frio e agora é igualzinho ontem, já tá calorando, tá janela aberta e tudo tá um pouco abafado. Aí vamos ver ponto por ponto. Vocês vão ver uma coisa, deixa eu voltar um slide aqui. Dois, olha só, uma hora eu uso contraposição, outra hora eu uso antagonismo, gente, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo semelhança, é tudo semelhança, não, desculpa. Aí eu complico, é tudo, como é que diz, sinônimo, tá? Não tava a menor diferença se vocês usarem um ou outro, tá? Verdade, inclusive intencional que eu troco as palavras, para que a gente entenda que uma via é fazer as coisas com a harmonização por semelhança e a outra é fazer por contraposição. Nós falando aqui da harmonização por antagonismo, o que for. De alguma forma, ela é um pouco menos clássica. A maior parte das harmonizações clássicas falavam muito em juntar coisas que se assemelham. A gente vai contrapor as características do prato versus características do vinho. Qualquer coisa com qualquer coisa, não. Tem alguns detalhes que fazem esse tipo de coisa dar certo. Eu não quero ler neste momento o slide ainda, mas eu queria perguntar para vocês, assim, quando vocês comem uma carne gorda, o que ajuda? Dá aquele enjoo, assim? E para quem for vegano, quando exagera aí no azeite de oliva, qualquer coisa assim, o que te ajuda ali a tirar um pouco dessa sensação desagradável de gordura? Geralmente é bom que tenha um molho mais ácido, por Então, exemplo, com a limão. palavra que eu queria, né? Acidez. Tá claro que a gente não tá pegando assim, uma carne gorda, que é uma coisa que enche a boca, que deixa encebada, desculpa ali a expressão, que dá consistência de fato. E eu não pego um molho branco lá, base de queijo, sem acidez nenhuma, porque isso parece que só ia enjoar mais. Não, a gente faz o quê? Pega ali, talvez, até mesmo aquelas geleias que a gente come aí com carne de porco, com carne de javali, tá aí para isso. Né? Não só para isso, mas também para trazer uma acidez e ajudar a dar uma espairecida naquela sensação untuosa da gordura. Tá? Esse é um dos pontos que dá muito certo com contraposição. Exatamente, pensar em gordura e acidez. Mas aí eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Se eu pegar assim, quem é da academia aí? Da academia não os estudantes, da academia é essa aí não. De fazer isso, de pagar para fazer esforço, que é uma coisa que eu não entendo muito bem, mas vamos lá. E come aí o quê? Batata doce, peito de frango, né? Coxa e sobrecoxa, de jeito nenhum. E que textura tem essas coisas? Que característica tem? O que vocês sentem assim quando comem? São alimentos mais suculentos, mais gordurosos? Mais secos e pastosos e com o mesmo gosto, assim, mais ou menos. Terrivelmente, eles são um pouco neutros de alguma forma. Até não quero ir nesse sentido agora, mas principalmente eles são muito secos. Peito de frango, pelo menos, se passar ali, não fazer, ele fica horrivelmente seco. Né? A gente mastiga e aquilo ali vai secando a boca.
que ajuda a tirar essa sensação de secura? Um molho, uma gordura, várias opções aí, sei lá. Aí é que tá, eu queria pegar Água? uma questão... Oi? Eu queria pegar uma questão específica, só para a gente ver assim que é também uma contraposição, mas que funciona com um princípio diferente. Se eu fosse naquele mesmo sentido que a gente estava falando da gordura, e usasse um molho ácido, a acidez traz salivação, né? Que ajuda a ter mais água na boca, efetivamente. Então, tá vendo como a acidez em um lugar ela serve para quebrar gordura e como em outro lugar ela serve para te fazer trazer suculência na boca e tornar aquela experiência menos cansativa e até mesmo menos desagradável, porque às vezes a gente imagina ali, batata doce, frango, uma hora que tu tá ali engasgado quase, tá? A gente pode usar a acidez para isso também, tá? Para tirar a acidez contra a secura, vamos dizer assim. Eu acho difícil descrever isso, eu quase nunca escrevo, mas acho que é um exemplo importante. E acho que é importante para a gente pensar assim, como o mesmo elemento tem diferentes usos. Uma acidez pode ajudar aí, por contraposição, limpar a gordura, pode, por contraposição, ajudar a tirar essa sensação de secura. E não é nosso tema ainda, que a gente está falando sobre contraposição, como que a acidez pode ajudar a equilibrar um alimento ácido. Quando eu digo que a gente pega lá quiante com molho ao sugo, basicamente é isso que a gente está fazendo. Vocês estão conseguindo entender e olhar para o mesmo elemento versus um prato tem diversas possibilidades de harmonizar ele? Como não pode ser uma coisa genérica de dizer que é carne vermelha com vinho tinto e carne branca com vinho branco? É isso que faz a gente harmonizar muito melhor, cara. Quem ganha aí a experiência perfeita não é por outra coisa, senão porque pensou em ponto por ponto do que tinha para oferecer. Mas vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que eu trago pontuais, né? Os exemplos, na verdade, de princípios, né? Não os exemplos de prática. A gente consegue contrapor volume ou corpo do vinho com a intensidade do prato. Leiam isso com cuidado, tá? Não funciona usar vinho branco com carne vermelha, um passa por cima do outro. Mas, por exemplo, funciona eu tirar um sabor de um queijo extremamente intenso, como é gorgonzola, com um vinho um pouco mais leve. Que tenha pontos em que ele se destaque, para ele não sumir, e que consiga abrandar a tua sensação aí de intensidade demasiada na boca. Isso é bem sutil, assim, né? Realmente é bem sutil. Aqui eu comentei, né, a acidez para tirar aí essa sensação de gordura, então tudo que a gente tiver aí com mais gordura, provavelmente funcione bem usar uma bebida com mais acidez. Não é por nada que caipirinha dá super bem com feijoada, né? E tudo bem que é um pouquinho alcoólica demais, nem sempre dá tão bem assim, mas tem uma boa acidez ali que ajuda a trazer vivacidade para aquele prato que é muito gostoso, mas que é pesado e é gordo, né? Aliás, a caipirinha, inclusive, tem mais isso. Além de ela ter acidez contra a gordura, ela traz um pouco de leveza. Seguindo esse exemplo que a gente estava dizendo em cima, né? Como às vezes tu pode usar um alimento que ele não some, que tenha menos intensidade, mas que não suma para te ajudar a ter uma experiência melhor, tirar um pouco desse peso que a gente tem em consumir. Muitas vezes é usada esse princípio para a gente ser usado, né, falando em português mais correto, ele é usado para destacar, por exemplo, ou o cardápio ou o vinho. A gente acaba não fazendo uma harmonização tão ideal. Para quê? Para que a gente tenha destaque no vinho quando eu quero, por exemplo, fazer a apresentação da nova safra. Quem que é o destaque? É a comida ou o vinho? É a comida. Desculpa, é o vinho. E o contrário também, se um chefe for apresentar o cardápio de verão, será que ele quer que os vinhos se destaquem? Não, quer que os alimentos se destaquem. Numa dessas ele olha ali, olha, se usar esse vinho aqui, ele fica, não fica a melhor das harmonizações, mas realça o meu prato. Qual que é o objetivo dele? Vender vinho ou vender o prato? Ele também quer vender vinho, mas naquele momento ele quer apresentar os cardápios que ele elaborou.
Alguém entrou aqui um momento. Eu vi que vocês comentaram algumas coisas aqui. Comentaram bastante, vamos ver aqui. A gente estão entendendo bem sobre o que eu falei das harmonizações. Calma, depois você, mais lá no fim dessa primeira aula, dessa primeira parte, se a gente não tiver, se não tiver ainda, a gente dá uma revisada. Abacaxi com costela agora, exatamente. São esses princípios. A gente também, vocês percebem que a gente faz algumas dessas coisas sem perceber? É bem verdade que a gente faz algumas dessas coisas que não dão certo sem perceber também, mas as que dão certo a gente repete e a gente nem contabiliza ali. Porco com molho doce, molho agridoce, porco com frutas, e no fim o que a gente está fazendo é aplicar esses princípios de harmonizar. De alguma forma é como a gente faz essa análise sensorial o tempo inteiro e não percebe. Enfim, se a comida estiver ruim, a gente não come. Quer dizer que a gente percebe, a gente só não contabiliza e vira algo tão rotineiro que a gente não se dá conta que a gente faz esse processo o tempo inteiro. Trago alguns exemplos para vocês aqui. Vou de novo, peraí, deixa eu ver se agora eu consigo. Aí tá. O Daniel não acostumou ainda, ele acordou no horário do Acre, ele perdeu o tempo, né? Mas vamos lá. Eu vou de cima para baixo, que eu acho aquele primeiro exemplo muito bom. Eu já devia ter pensado em nunca deixar ele primeiro, mas tudo bem. Quando eu falo aí um alimento pesado com vinho leve, ou um alimento leve com vinho pesado, fiz as ressalvas anteriormente, né? Cuidado, não é qualquer coisa com qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu acho que o exemplo mas o exemplo da caipirinha com a feijoada acho que ajuda, né? A ilustrar isso. A caipirinha não é um vinho tinto com fermento extremamente alcoólico, pesado, como é a feijoada. Mas o fato de ela não ser assim, ela te ajuda a dar um respiro, efetivamente. Sem ela sumir, sem ela criar um gosto estranho. E tem combinações que elas não funcionam. Basicamente porque te dão sensações ruins. Eu tenho dificuldade enorme de harmonizar frutos do mar com vinho tinto, por mais leve que seja. Porque, primeiro que eles se opõem drasticamente. Tá? Você tem um alimento muito leve, um vinho muito pesado, por mais leve que seja esse vinho tinto. Segundo, porque o gosto de metálico que dá na boca, puta merda, é terrível. Eu não consigo. A próxima vez que comerem peixe e tiver algum vinho tinto aberto em casa, qualquer um que seja, prova e vê se não dá um gostão metálico que é insuportável. Parece um gosto de mar ampliado, que parece aquela colher de prata da avó, assim, eu acho um horror. Eu acho um horror mesmo. Então, eu tenho muita dificuldade de entender a harmonização de frutos do mar, tirando assim alguns peixes mais pesados. E aí a gente começa a conversar que, aumentando a intensidade do peixe, a gente começa a poder aumentar a intensidade do vinho. E aí, mais uma vez, eu digo, então, nem tudo harmoniza por oposição de uma forma tão fácil. Tá? Normalmente, a intensidade do elemento principal ali, que no caso é carne, né, a proteína, vai precisar ser respeitada. Tá? Não tomem como um princípio universal, é só botar qualquer coisa bem diferente da outra, isso não dá certo. E é por isso que a gente passa um bom tempo aqui conversando, dando exemplos e falando do porquê, olha, que isso que parece que é a mesma coisa não é, são coisas diferentes. Peixe gorduroso com vinho branco ácido, aqui tem um bom exemplo em que a gente usa um vinho que ele tem uma base E vejam que os assuntos naturalmente se confundem. Tá? A gente não falou de semelhança ainda, mas é impossível. Quando a gente entende que a gente vai falar de pontos, né, de elementos do prato versus elementos do vinho, é impossível que a gente acabe não trazendo as duas para harmonizar já. Porque eu poderia trocar peixe por qualquer coisa, assim, dizer gordura com acidez. Ok, acho que eu não teria um exemplo mais concreto. Quando eu tenho um exemplo mais concreto, eu preciso entender que aí não é
quando eu digo que é um peixe gorduroso, eu não posso dizer, pelo que eu conversei ainda um pouquinho antes, que é um vinho tinto pesado e ácido. Não é. E aí, a base desse prato ia abaixo, né? O, o vinho passaria por cima do peixe e aí a acidez já não faria quase que a menor diferença, porque já teria estragado toda a experiência usando um vinho que se eu pusesse muito ao corpo do prato. Então, com isso, talvez vocês já estejam entendendo que sim, as coisas vão se misturar, os dois princípios vão se misturar. Então, quando eu penso no peixe, primeiro eu preciso pensar o que não vai passar extraordinariamente por cima dele e quais as características desse peixe. Ou seja, eu já estou entendendo que ele é vinho branco, rosé, espumante e, eventualmente, alguma coisa de vinho tinto mais leve. E aí eu penso no peixe em si, que intensidade tem, quanta gordura tem, que molho pode ser servido, que é o que me permite customizar qual é o vinho dessas opções que eu tenho. Concretamente aqui falando em peixe gorduroso, não, é um branco com acidez. Tá? Em vez de um branco sem acidez, em vez de um tinto com acidez e por aí vai. O elemento de antagonismo ali, acidez e gordura. Cordeiro com vinho branco ácido é uma das coisas que eu mais gosto. E nesse exemplo aqui, é interessante, uma vez eu tive uma crítica dentro do campo sobre isso. Não foi direto a mim, né, mas participou de uma aula, de uma outra turma, assim, provou, achou maravilhoso, aí falou, né, na sua turma, e daí tomou-lhe uma porrada ali, isso não combina de jeito nenhum. Só que a gente tem que pensar numa coisa. O que vocês pensam assim em intensidade quando falam de carne de cordeiro? Tem gente que nem come, né? Eu não sei como é que podem não comer cordeiro. É uma das coisas mais gostosas que tem que comer. E que ideia vocês têm de intensidade e sabor com cordeiro? Professor, eu não como carne, então eu não tenho nem ideia. Nossa, eu queria ter esse desprendimento. Exatamente. 2 pontos do cordeiro, que nem sempre andam juntos, tá? Primeira coisa, sabor marcante, gordura. Tá? Vejam só. Todo cordeiro tem um gosto, todos os cortes do cordeiro têm um gosto forte e são gordurosos? Não. Aí então por que eu digo, olha, prestem atenção no que vocês estão vendo exatamente, o que vai ser servido. Se a gente trabalhar com pernil ou com paleta, a gente tem bem menos gordura e tem mais intensidade de sabor. Na carne em si tem um sabor mais intenso. Se a gente trabalhar com costela de cordeiro, a gente tem muito mais gordura, e a ponto de que às vezes é meio enjoado, né? Costela de cordeiro, se não tiver assim a 200 graus, ela gruda na boca. Como é que era aquele batom? Eu não sei se existe ainda. Tinha aquele batom 24 horas antigamente, né? Aquele lá era o batom uma semana. Ficava, aquilo gruda e, e cheira, inclusive, né? Tem cheiro de ovelha. Por mais bem antes que alguém diga, é só saber matar, não, mas a gordura, independente, né? Se você tiver feito o abate correto, tem aquele cheiro da carne de ovelha. Fica anos com aquele cheiro assim, mas eu não me incomodo com isso. Eu ainda prefiro a experiência. Eu particularmente gosto de carne de ovelha. Mas, voltando ao que nós dizíamos, então repara que a gente já começou a fazer aqui uma separação entre pernil e paleta e costela. A gente está vendo que pernil e paleta costumam ter mais sabor e menos gordura. A costela em si, a carne, tirando a gordura, tem um pouco menos de intensidade de sabor, mas tem uma gordura de caramba, que é o que vai marcar ali. Será que o vinho que eu uso para esses dois cortes é o mesmo? Provavelmente não. Provavelmente no pernil e na paleta eu consigo mais no tinto e não preciso de tanta acidez. Na costela eu preciso de acidez e talvez precise de um pouquinho de leveza, porque o sabor da carne em si não é tão pesado quanto é o do pernil, que é um sabor mais intenso. E desse ponto de vista, para mim, e entendendo que a característica principal dela é a gordura, para mim é muito mais vinho branco, tá? E particularmente sou bem partidário dessa harmonização.
e conto uma história do porquê que eu gosto tanto dela. É uma época que quando a gente morava na Serra, a gente ganhava vinho pra caramba, né? Hoje é um pouco mais difícil. Então, todo dia tinha ali, às vezes tinha concurso, análise, coisa assim, aquilo sobrava, pode levar para casa. E aí tinha uma época que eu pegava assim os vinhos e fazia a minha seleção lá, mandava coitada da minha mãe. Veja só, mãe, serve uma ordem qualquer. Ela botava em uma ordem, servia, eu ia provando, não sabia o que que era, que é uma coisa que eu faço até hoje. E, e aí eu ia escolhendo. Eu gostei mais desse, gostei mais desse, gostei mais desse, e botava numa ordem. Então, o que que acontece? Isso era lá por quinta, sexta, provavelmente. Na sexta eu tomava o vinho top, no sábado era um vinho muito bom, ali do domingo, ali do sábado de noite para o domingo, para a segunda, eu começava a tomar as buchas, até que tinha aqueles que não conseguia tomar, acabava botando fora. Em um dado momento, numa dessas vezes, o vinho da vez, do almoço de sábado, acho que era sábado, foi um Chenin Blanc do Vale de São Francisco, que estava com uma acidez muito boa. E o cardápio era costela de ovelha. Cara, aquilo foi uma das coisas mais libertadoras que eu fiz na vida. Isso aqui tá muito bom. Exatamente por isso, porque o vinho tira um pouco dessa. O vinho não some, por outro lado, tira um pouco da sensação aí de peso da carne, mas principalmente tinha uma acidez que ajudava aí a limpar essa gordura. E aí, eu não quis falar sobre o tempero da carne de ovelha, porque ele é um opcional, tá? Não é uma obrigação, mas normalmente a gente faz ela com bastante, né? Até porque eu estava falando da carne em si, né? Não das coisas que a modificam, mas normalmente é uma carne com bastante tempero. A Chenin Blanc que tem aroma pra caramba, então para mim tudo fechou muito bem ali. O vinho equilibrou com a carne, um pouco por ser um pouco menos intenso que ela, e te permitia aí limpar a boca, outro pouco por não sumir, de alguma forma não ter um equilíbrio adequado, com a gordura que limpava, desculpa, com a acidez que limpava a gordura, com a aromaticidade que fechava com a aromaticidade do prato em si. Né? Aproveito esse exemplo para falar outra coisa. Tem gente que não concorda com isso. Cito uma pessoa claramente que diz isso. O Alexandre Lalas, ele acha que se o teu prato for aromático, tu não precisa do vinho aromático. Eu acho totalmente o contrário. Eu acho que tu vai tendo pujança aromática, a ideia dele, a pujança aromática te faz não precisar ter tanta pujança do vinho. Eu já vejo que é o contrário. Eu acho que quando tem bastante aroma num, o outro, se não tiver, vai parecer deficiente e, inclusive, não se valorizam mutuamente. Tá? Então, vocês podem escutar opiniões divergentes em relação a isso, não tenho dúvidas. Mas eu ainda mantenho a minha de vinho aromático. Tá? E o assunto rende, né? Uma linha ali rendeu, acho que mais de 10 minutos aqui de assunto. Opa, fui no lugar errado. Então, mas eu acho que esse exemplo é um bom exemplo para a gente discutir isso, né? Como que a gente talvez tem que ser um pouco menos, né? Tem que pensar na coisa toda e tem que admitir que algumas possibilidades existem, outras não existem. Vocês vão ver que quando eu falar de duas, eu vou dizer, não existe. Tá? E está para nascer quem me prove o contrário. Mas vamos continuar aqui, depois a gente fala de duas. Inclusive o doce não está aqui, né? Porque antagonismo com o doce não dá certo. Mas vamos continuar. Vamos terminar o exemplo aqui. E o exemplo final, para mim, eu acho que é o suprassumo da harmonização. O mundo deveria comer assim todos os dias, uma vez por semana, gorgonzola e sauterne. Não é por nada que essa é uma harmonização clássica, né? Na verdade é Roquefort e sauterne. Roquefort é aquele queijo que é basicamente um gorgonzola de outra região, assim, fazendo uma tradução meio dura. O Sauterne é aquele vinho de branco de uva podre que é extremamente doce, extremamente com uma bela acidez, que ele mantém a acidez, né, com um volume bom, untuoso e tudo mais. Olha qual que é o exercício aqui. Ponto 1. Vamos falar daqui para lá. Vamos falar da comida. Características tem o gorgonzola.
Pra mim, ele é gorduroso, assim, essa é a maior definição. Eu confesso que eu não sinto o gorgonzola tão gorduroso quanto o outro, mas a característica dele é ser gorduroso e também muito. Tem um sabor intenso por causa do fungo. O que mais? Tem uma outra característica dele que às vezes a gente se distrai, mas que ele também tem bastante puxado. A Karina botou ali no chat que tem um amargor no final. É o que é o sabor do que é a intensidade de sabor do fungo em si. Ele é meio salgado, tá? A gente não percebe. Talvez porque a gente se distrai com o sabor que é intenso, mas ele é bem salgado. Eu tenho queijo que tem gordura e untuosidade, eu tenho queijo que tem um sabor intenso, eu tenho queijo que tem um sal que não é baixo. São as 3 características principais dele, tá? O que eu tenho num vinho Sauternes? Eu já falei, mas vale a pena a gente repetir. Doçura, uma boa intensidade de sabor, com uma untuosidade legal, mas acidez. Além de doçura, acidez. Quais são os pontos que convergem entre o Sauternes e o Gorgonzola? O que faz ali que essa harmonização seja boa? Se é que ela é. Eu estou tentando convencê-los de que ela é. Momento, momento dos grilos do pelo passando. É boa por causa justamente dessa diferença de sabor, Ponto número desse antagonismo entre as duas, de fato. Aí tá. Ponto número Se nós tivéssemos um vinho que fosse um vinho branco muito levezinho, o Gorgonzola seria muito forte. Então, eu não escolhi qualquer branco, eu escolhi um branco que tem uma boa intensidade de sabor, tá? E tem uma boa intensidade, é uma intensidade muito mais baixa que a do queijo. Então, tem as duas coisas. O vinho não some e também não consegue te dar essa sensação de dar um alívio para o paladar, de alguma forma. Um ponto é esse, tá? Outro ponto, ele tem acidez. O queijo tem, a gorgonzola tem untuosidade, tem gordura. Ajuda a quebrar essa sensação. Ponto 3, o gorgonzola tem aquele sabor intenso. A doçura em si ajuda a atenuar o sabor intenso. Tá? E aí um ponto 4 que a gente não tem muito bem como pontuar, mas é uma coisa que acaba acontecendo. Ele tem uma paleta de aroma de mel e coisas desse tipo, e incrivelmente se ressalta o sabor de fungo do queijo e vice-versa. O sabor de fungo do queijo faz com que aquele aroma de mel do vinho seja assim absolutamente nítido e faz assim ser uma harmonização ótima. Tá? Para quem já comeu aí tâmara ou damasco recheado com gorgonzola, o princípio é parecido. A gente está com frutas que têm doçura, que têm acidez e que têm aromaticidade, tem aquele cheirinho típico delas. Então, no fim das contas, acaba sendo uma coisa parecida. Gorgonzola com mel, não tem acidez, mas tem a mesma ideia. E quando nós éramos assim, muito finos, a gente fazia isso. Ia lá, e agora come com mel, hoje não come com nada, hoje come com a cabeça, porque não tem mais. Mas era bem interessante isso, né? Por quê? Porque a gente estava usando esse princípio de usar o açúcar para atenuar essa característica intensa do queijo. E aí isso faz com que essa harmonização tenha pontos que parecem inconciliáveis, sobretudo o fato de ser doce e salgado, que é uma coisa que vocês vão ver mais adiante o vídeo, assim. Se tiver com sobremesa é vinho doce, não invento. Mas que nesse caso específico tem pontos em que faz uma harmonização perfeita. Tá? Eu vim pra cá e eu esqueci que eu deixei um pedaço de gorgonzola na casa da minha mãe e fui muito irritado com isso. Assim, droga, perdi, perdi a harmonização do negócio. Não vou, opa, agora foi. Aí, vou ali um momento filosófico pra gente, antes de a gente continuar. O que mais que vocês têm para querem perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar, porque hoje a gente tem bastante assunto para tratar.
Eu acho que Aí agora a tá gente ficando sai. um pouquinho mais claro. Oi, desculpa, eu não escutei. Acho que pra mim, pelo menos agora, tá ficando um pouco mais claro. É mais ou menos isso aí que quando a gente começa a pôr os exemplos em si, sabe que se a gente fizesse o contrário, se eu só pusesse exemplos, eu acho que era mais difícil ainda, porque daí a gente não entenderia o princípio e a gente estaria chutando. Então a gente vê o princípio, vê o exemplo, fala do princípio de novo e mais ou menos vai se entendendo. Agora, vamos lá. Harmonização por semelhança. É um modo diferente, né? A gente não está dizendo que um elemento do vinho vai contrapor, mas sim vai equilibrar. A gente falou disso o tempo inteiro, inclusive quando a gente deu alguns exemplos sobre harmonização por contraposição, quando eu dizia que no peixe eu não posso ter a base do peixe que é mais leve, eu não posso ter um vinho pesado. Essa é a ideia principal. Tá? E diga-se de passagem, a maior parte das escolas tradicionais de harmonização te diziam isso. O vinho sempre tem que acompanhar o prato nas suas intensidades. E se a gente vai ver, a maior parte das harmonizações clássicas é sempre por semelhança. A gente vai, e aí óbvio, né? Quanto mais intenso eu tenho alguma coisa no prato, mais intenso eu tenho que ter esse prato. E aí quais são os elementos que a gente mais vê? O tanino, né, ou mesmo né, a intensidade, a estrutura do vinho, o corpo dele com alimentos mais intensos, e aí tá bem claro, a carne vermelha com vinho tinto e a carne branca com vinho branco. Vinhos mais leves, bom, a gente já falou, por exemplo, carne branca, o peixe com vinho branco, né? Se eu tiver menos intensidade, eu pego um vinho com menos intensidade. E vinho doce, vamos preparar meu mouse aqui, vinho doce com sobremesa. E aí é um ponto polêmico. Aí é um ponto polêmico porque as pessoas pensam, mas olha só. Você já tem aquele. E aí por que a gente precisa conversar, né? Quando algumas coisas na teoria vão parecer ser de um jeito e na prática a gente vê que não é bem isso. Mas o que alguém poderia, algum de vocês, e devem ter mais de um de vocês nesse momento pensar? Olha só, a gente fala em equilíbrio, fala em não sei o quê, em não fazer, não deixar isso sobrar, não deixar aquilo faltar. Aí eu tenho uma coisa que é doce, mas eu vou botar mais doce ainda. Qual que é a lógica disso? É um pensamento coerente, mas eu explico para vocês qual que é a lógica disso. Se alguém comentou alguma coisa por acaso a esse respeito, não. Mas olha só, a lógica é quem é que... Festa de aniversário. Pode ser de criança, de adulto, o que for. O que a gente come normalmente, né? Bolo, torta, nunca sei qual é a diferença de bolo e torta, é tudo bolo. E normalmente com o que a gente toma ele? Costuma começar com C. Eu não, porque eu não gosto. Refri ou cerveja, dependendo do tipo de Mas eu era cerveja, inclusive começava com C também. Eu pensei nisso. Pronto, Coca-Cola, né? Às vezes é um Guaraná, mas normalmente é Coca-Cola. Sem gosto, quando a gente come aquele bolo que tem lá, merengue, nata, açúcar pra caramba, eu nunca tive essa sensação assim. Eu acho um horror misturar os dois. E a Coca fica super sem gosto. Não? É porque quando você come alguma coisa doce e depois tomar alguma coisa muito ácida, fica muito mais ácido do que é, né? Aquela sensação do doce da boca fica, sei lá, às vezes acontece com uma fruta, de repente você come uma fruta doce ou alguma coisa doce, vai comer uma laranja, depois a laranja vai ficar muito mais azeda do que ela realmente estava. Aí está o princípio da história da doçura ter que ser com doçura. Exatamente por isso. Repare uma coisa, a Coca é extremamente doce, tá? A Coca não é pouco doce, mas é, no fim das contas, menos doce do que o bolo. E o fato de a gente ter comido o bolo com muito mais doçura deixa a Coca aparentemente sem açúcar e sem graça. A Coca é ácida também, é verdade. Eu até não queria ir muito para esse lado, mas é ácida também. Que ajuda a dar essa sensação assim de que, nossa, o que eu quero dizer com isso? Doçura é um sabor extremamente residual. Lembra lá em análise sensorial, eu te dizia o quê? Qual é o vinho que fica por último? Independente se é branco ou se é tinto, ou doce, porque o doce dá esse sabor
residual, e a Bárbara está dizendo ali, suco de laranja depois de boca sem gosto, exatamente isso. E isso é o princípio fundamental de a gente dizer do porquê que doce dificilmente vai dar bem com coisas que não sejam doces. E aí, principalmente vem o exemplo da Karina, que fala que uma coisa ácida fica extremamente mais ácida. Tudo a ver com o sensorial lá na frente, lá mais no começo da unidade. É exatamente isso. A gente sabe que açúcar, que a doçura vai turbar a percepção de sabores, inclusive vai trazer a indigesta sensação de que é ácido fica muito pior, muito mais ácido e tudo mais. Por esse mesmo princípio é que o sal atenua a doçura, ou a doçura atenua o sal, né? Vice-versa, e que dá certo no Sauternes, mas que não dá muito certo quando a gente pensa em botar algo sem açúcar para harmonizar com uma sobremesa. E aí é por isso que provavelmente vocês não vão sair de bebidas doces, tão doces quanto a sobremesa. Ah, é uma torta de limão, tem acidez. Ok, trabalha com vinho doce e ácido. É uma torta que tem pouca acidez, vamos pensar ali. Uma torta holandesa, que tem aí mais gordura, menos acidez. Tá, trabalha com acidez para limpar a gordura, trabalha com intensidade de sabor para o chocolate, mas vejam que eu em nenhum momento disse, tira a doçura, não tem como, tá? Tenho medo de afirmar isso, que não tem como, que isso deve incomodar as pessoas, elas devem querer ficar achando exemplos para mostrar, mas realmente só, sobremesa e os que não sejam doces é quase que inconcebível. E a gente mais ou menos assim, tira a prova quando toma coca e bolo e descobre que a coca fica sem graça, suco de laranja e por aí vai. E um porquê que eu fico consternado quando as pessoas servem, né, que ao invés de cerveja e de coca, né, servem uma outra coisa com C, que elas falam errado, mas é com C. Elas servem champanhe, elas servem espumante brute. Ácido seco, imagina, eu não sei como que fazem isso, mas e quando a gente fala sobre essas coisas, é até importante a gente ver como coisas que a gente faz culturalmente talvez não façam muito sentido. Enquanto que pode ser difícil você ter que convencer alguém que isso não faça sentido. Porque o cliente, não sei se é uma boa a gente brigar com ele e dizer, você está errado, né? Não. Se ele estiver pagando e estiver feliz, o que ele quer. Se ele te perguntar o que ele deveria fazer, você disse. Né? Acho que tem que ter essa sensibilidade aí, né? De não ser o chato, do regrador da coisa. Né? Obrador de regra, para não usar o termo chulo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, vou continuar aqui, vamos ver alguns exemplos. Carne, eu não vou nem me alongar muito, porque a gente já falou aqui, né? Carne vermelha, evidentemente, que eu estou dizendo, mas já vendo que carne é carne vermelha, né? Frango não é carne. Agora, eu preciso dizer que carne vegetal não existe, mas eu não quero entrar nessa discussão porque a gente não está numa aula de tecnologia de alimentos, tá? Mas carne vegetal não existe. Enfim, carne com vinho tinto, carne vermelha com vinho tinto, né? Tá, se esse vinho vai ter mais acidez, olha uma coisa que é importante aqui, se esse vinho vai ter mais acidez, mais aromaticidade, mais corpo, é outra coisa, tá? Se essa carne tiver mais molho, mais sangue ali, mais suculência combina com o tanino, torna o vinho mais brando, possa aumentar o teor de tanino do vinho. Se ela tiver aromáticos, posso pensar no vinho tinto e aromático. Essas coisas não se excluem, tá? Essas coisas não se excluem. É um somatório que a gente faz, como eu disse ali no começo, que acaba sendo matemático depois, para entender por que vai ser o vinho A e não o B. Tá? Ou o B não o A. Por aí vai. Presença de gordura, que precisa de mais acidez. E é isso que vai customizando a nossa escolha. E vejam que daí, já no exemplo de semelhança, eu acabei de dar um exemplo de contraposição, né? Acidez com gordura. Porque é assim que funciona. A gente não pega um prato 100% por semelhança com um trigo. Né? É um elemento que por semelhança, outro por oposição, e isso vai chegando numa harmonização muito mais perfeita e bem pensada. Desculpe.
Molho vermelho é um vinho tinto, né? Tomate tem acidez e tem um corpo médio. A gente normalmente é um vinho tinto ácido. E aqui é que eu não quero falar da harmonização clássica, que é um slide mais adiante. Um dos grandes motivos do porquê que dá certo aí, Chianti, que é um vinho branco, um vinho tinto italiano com corpo médio normalmente, com uma boa acidez, é por causa disso. Eles se acertam muito bem ali. Um bom corpo e boa acidez. E salada com vinho branco ou mesmo com frisante. Só que aí a gente tem que ter cuidado que não é frisante doce, como é a maior parte que a gente tem no Brasil. Tá? Por quê? Porque tem leveza, a gente tem frescor, talvez tenha acidez, eventualmente tem algum molho aí de iogurte, com algum elemento ácido, e a gente está trabalhando com vinhos de leveza e de acidez. A gente consegue harmonizar tudo aí por semelhança, né? Acidez com acidez e corpo com corpo, né? Com pouca intensidade do vinho, do prato com pouca intensidade do vinho. Se o molho for mais gordinho, a gente consegue harmonizar a acidez ali por contraposição com a gordura do molho. Frango com vinho branco, não vou falar mais. Aí vale a pena dizer, né? Quanto mais gordo, mais acidez. Se eu usar mais tempero, mais aromático, ou não, né? Se vocês forem lá no Alexandre lá, vocês vão pensar o contrário, vão querer que o vinho tenha menos, porque a comida já tem bastante. Eu não concordo com isso, mas é uma possibilidade. Peixe com vinho branco é a mesma coisa, a gente já falou pra caramba. E molho branco com vinho branco. A intensidade do molho branco, não, de sabor em si, não é muito, ele é bastante untuoso e gorduroso. Ou seja, provavelmente o vinho branco aqui não é um vinho de extrema intensidade e provavelmente é um vinho com mais acidez para quebrar a gordura untuosa do molho. Assim, né, de divergência, tem gente que acha que o molho branco tem untuosidade e precisa de um vinho, um chardonnay com barrica, porque também tem untuosidade. Eu entendo essa ideia de usar eles por semelhança, mas eu acho que ele acaba fazendo uma coisa pastosa que é um raio, assim, né? Um vinho pastoso com comida. Eu acho que aqui é um exemplo que ele precisa de mais acidez para quebrar essa sensação gordurosa. Mas, mais uma vez, tem gente que pensa diferente. E tem mais alguns exemplos para a gente pensar, né? Peixe mais intenso com um vinho mais intenso. A gente começa a poder pensar, por exemplo, num bacalhau com tinto, num salmão com rosé ou com tinto leve, por aí vai. Sobremesa com vinho doce eu já destrinchei bastante, não vou ficar aqui insistindo. E aperitivos com espumante, que no geral ali tapas, como é que chama aquelas coisas, brusqueta, por aí vai. Elas variam muito, elas podem ter carne, elas podem ter vegetais, creme, branco e tudo mais, mas no geral nós temos uma intensidade média de sabor, que dá bem com espumante, que tem acidez, que tem um bom volume em boca, uma boa presença em boca e por aí vai. E aí é claro, né, gente, a gente não vai ter como servir ali um mix de brusquetas na entrada e ter um vinho para cada uma delas, sabe? Aí é aquela coisa que a gente fala, né, mas precisa adequar a situação. Isso aí seria insano, ridículo, estúpido. E aí a gente vai ter que ter um que dá mais ou menos certo com tudo. Tá? Eu não quero falar agora sobre isso, depois eu comento, mas se fala muito que o espumante é um coringa na harmonização. Eu não gosto muito dessa abordagem, mas vou falar adequadamente. Caso eu me esqueça, por favor, me lembre se eu acabar nesse bloco da aula e não falar sobre. Vamos ver se vocês comentaram alguma coisa. Defumado para Catarina, para anis e defumado no vinho também. Ou seja, quando eu pego ali bacon, toucinho, peixe defumado, seja, eu sempre penso em vinho com madeira, ou que não tenha madeira, mas que tem alguns vinhos que tem, algumas regiões que tem essa expressão de defumado no vinho sem passar por madeira. Porque aí realmente eu acho que precisaria, o vinho ficaria muito aquém em termos de aroma sem ter o defumado. Além de que eu acho que um valoriza o outro. Então, eu particularmente, o vinho defumado, para mim, é vinho que tenha presença aí de alguma coisa que lembre defumado. Mas não poderia ter um vinho sem defumado, até para contrapor? Olha, a questão é, provavelmente ele fique devendo. Provavelmente a gente sentiria a falta de que ele tivesse aroma para estar ali tão em sintonia quanto
o aroma de defumado do cardápio. Peixe defumado é interessante, inclusive, né? E aí tu pode pensar num chardonnay, tem vários chardonnays aí que tem uma boa acidez e tem untuosidade de defumado. Sim, eu acho que sim, acho que esses chardonnays iriam bem aí com fruta. Tem muito pinot aí com presença de madeira e leveza, sem ser muito pesado, somente aqui do Chile, que acho que iria bem também, e aí vai. Para vocês verem como a gente pode, né, inclusive, ter mais de um vinho, 1000 vinhos para o mesmo cardápio, fazendo harmonizações convincentes, não ali uma coisa qualquer. Então, sim, tem 1 milhão de opções e quem vai decidir isso são vocês. E aí, por que vocês têm que ter essa coisa toda, assim, de pensar no macro, pensar no prato, pensar no vinho, pensar em que época pensar em quem vai estar comendo, né, quem são as pessoas que vão ser servidas, do que elas gostam. Também não adianta fazer a mais perfeita das ações se elas não. Então posso fazer uma harmonização nada a ver só porque elas gostam, não. Consegue achar um meio termo ali, e uma coisa que agrade e que seja que harmonize. Peraí, que horas são que eu não percebi? 9h34. Vai dar ali pelas 10 a gente vai encerrar aqui. Vai dar mais ou menos certo. Tá chato, mano. Desculpa. Falando em harmonizações clássicas, talvez não vou ser muito demorado aqui, até porque a gente já comentou que basicamente todas elas têm princípio de semelhança. Tá? Ostra com champanhe, ou mais ainda com chablis. Ostra tem um sabor um pouco mais intenso? Tem, mas continua sendo um fruto do mar, não tem aquela coisa, não é uma carne. Tá? O mais leve dos vinhos daria bem, os brancos daria bem com ostra? Talvez não, talvez deva um pouquinho. Então a gente pode pensar em um vinho, mas o mais leve dos tintos provavelmente passe por cima da ostra. Além de ter aquele problema de dar gosto metálico no fruto do mar. Então provavelmente a gente vai localizar aqui para harmonizar um vinho branco de uma intensidade boa, que dá muito certo, como é o caso de champanhe, né? Bom volume, acidez e chablis, que ainda por cima tem mineralidade, tem esse aroma que lembra um pouco do mar, eu acho que junta uma coisa com a outra e cria uma experiência interessante. Ostra com chablis é uma harmonização extremamente clássica da França. Essa aqui eu só vou citar, porque a gente já falou sobre ela, né? O Gorgonzola, ou claramente o Roquefort, como é na sua origem, com o Sauternes, que para mim é uma das coisas mais gostosas que tem no mundo. Pagar com Sauternes, outra harmonização clássica, tá? Pagar é aquele do Tennessee, eu acho muito gostoso. E tem vertentes de que o Ganso, inclusive, não sofre, pelo contrário. Se ele fosse eu, acho que ele seria feliz, né? Porque ele morreria comendo. E assim funciona. Ele vai, né, ficando meio inchadinho. Porque vocês acham que o Zeca Pagodinho é daquele tamanho? Porque é daquele tamanho, tem aquela protuberância pequena. Porque sim, foi sendo. Mas de um modo caricato, mais ou menos essa a ideia de produzir o Pagar. Alimentar, sobrealimentar, e ele vai ter alguns distúrbios metabólicos. Na maior parte das vezes tem um tanto de crueldade que eles enfiam um cano na goela do bicho e por aí vai. Eu não, né, mais uma vez não vou discutir aqui tecnologia de alimentos em si. Como e gosto, e como uma vez na vida, enfim, eu entendo que o sofrimento do bicho não foi em vão, e eu torço para que ele não tenha sofrido, mas falando da harmonização em si. Um alimento com uma intensidade boa de sabor, tá? Fígado, né? Que é aquilo que a gente conhece aí como uma intensidade de sabor, com bastante gordura, aquela gordura dura dele, assim, com um certo dulçor, que eu acho interessante com Sauternes. Tá? Eu, pessoalmente, ainda prefiro o Gorgonzola com Sauternes, que aí não sofre um pouco menos, a vaquinha só tem que ser extraída do leite, tem que extrair o leite da vaquinha, e eu acho que a harmonização ensina mais certo. Mas é uma harmonização clássica, e o princípio é parecido com o do Gorgonzola com Sauternes. Tá? Bife bourguignon com Borgonha,
típico da Borgonha, feito na Borgonha, com vinho Borgonha, um prato aí que tem aromáticos, né? Tem aquele bouquet garni, tem vegetais, tem carne de cozimento lento com vinho. Imagina que molho gostoso que fica. E que intenso. Aí faz o quê? Pega um Borgonha, que tem uma acidez boa, que funciona direitinho, e que quase sempre tem uma paleta aromática mais destacada, e dá muito certo. Eu não sei se eles pensavam nisso, assim, com toda essa riqueza de detalhes lá na antiguidade, mas que dá certo, dá. Eles faziam na antiguidade, faz isso daqui, faz essa comida daqui, toma com vinho daqui, né? Mas quase todas elas davam certo. De uma forma assim grosseira, troca carne por frango, a gente tem o cocovan, e aí, né, o princípio é o mesmo. Lembra-se que galo e cozimento, né, frango, enfim, caipira e cozimento longo com várias outras coisas torna ele mais rico, é importante dizer isso, tá? Não é peito de frango, é um frango cozido em vinho, com especiarias, com aromáticos, com defumados, e aí, claro, aí a gente aproveita para dizer, tá vendo que a matriz, que era frango, pode mudar drasticamente, quando tu usa várias outras coisas que bonificam aquilo, né, que modificam de uma forma bem decisiva. De alguma forma, é como se a gente usar massa com molho branco e molho vermelho. A gente está falando de duas coisas muito distintas. A gente usou um frango que era uma base e botou coisas aí que tornaram ele... Os extras tornaram ele mais importante do que o próprio prato principal, para a gente pensar em harmonização. Mas por isso dava certo. Desculpa. Queijo Stilton, que é um tipo de gorgonzola, assim, sendo grosseiro, para não ficar ali, né, se alongando muito. O Porto dá o princípio é parecido com o princípio do gorgonzola ou do roquefort com Sauternes. A questão toda é a gente sai de uma matriz de um vinho menos intenso para um vinho mais intenso. Né? O vinho do Porto tinto tem um bom volume de boca, por máximo que seja o Tawny, que é um pouco mais morto em boca, né? Não é morto a palavra correta, mas um pouco mais menos intenso. O Ruby, sim, é bem intenso, né? Aquele que era não oxidado, então o tanino dele está inteirinho aí. De todo modo, a ideia é pega lá o exemplo do Sauternes no Gorgonzola, tira o ponto leveza e põe, porque eles contrapunham ali a intensidade. Agora não, agora tu equilibrou a intensidade, tu tem álcool para quebrar a gordura, tu tem doçura para atenuar o sabor intenso do queijo e assim acaba fazendo uma harmonização de doce com salgado que dá certo. Para mim, pessoalmente, dá menos certo que Sauternes, tá? Eu não troco Gorgonzola e Sauternes por Porto e Sauternes, por Gorgonzola e Porto de jeito nenhum. Mas é possível. Eu vejo que a gente fez uma pequena diferença ali, aí trabalhou com equilíbrio e os outros trocou acidez por álcool para limpar aí o paladar, para limpar aquela gordura, e foi fazendo alguns ajustes. E macarronada eu sugo confiante. Falei sobre ela já, né? Boa acidez, corpo médio, nos dois lugares. Fecha bem. Como estamos? Tudo bem? Eu não, tô meio pulporiza. Quem que lembra daquela entrevista do Collor para a Telef, eu acho que foi em 91? Eu tô tipo Collor, daqui a pouco começa a ter expressões estranhas, assim, o assessor vem tentar me acalmar, assim, para dizer, Collor, né? Não dá para... Talvez foi constrangedor. Mas deve ter sido a melhor coisa que o Collor fez na vida. Passar vergonha. 9-4-2 vai dar um tempo bom, tá? Então eu vou seguir. A gente concluir essa primeira parte. Harmonizações difíceis. Por que elas são difíceis? Aí a primeira coisa que eu quero é que a gente não fale por que elas são difíceis. É que a gente fale, por exemplo, o que tem no chocolate. Mais ou menos como a Bárbara fez sobre o Sauternes. Sobre o Gorgonzola. O que tem no chocolate?
E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa se desprender da forma como a gente consome chocolate, sem pensar, come a barra inteira, normalmente é o ao leite, e a gente não se dá conta de algumas coisas. O que tem no chocolate? Calorias, né? Eu acho que tem doçura, às vezes tem um pouco de amargor, dependendo de quão ao leite ou quão amargo ele é. Vou trocar, assim, de momento eu só vou trocar a palavra amargor por intensidade, tá? Porque pode ser amargo, pode ser menos amargo, quantidade de cacau, mas de qualquer forma, o ponto central aí, doçura, do que falou até agora, doçura, intensidade e o que mais? Tem uma terceira coisa aí. A Cris colocou gordura, não sei se é isso que você está procurando. Ali é manteiga de cacau pra caramba, né? Gordura. Essas são as três coisas do chocolate, tá? O chocolate não é ácido, o chocolate tem uma tendência ao amargor, e mesmo que não seja tão amargo, tem intensidade, e tem uma doçura que te faz não perceber que ele é tão intenso, e eventualmente nem que é tão duro. O que eu precisaria, pensando elemento por elemento? Doce. Não vou poder usar um vinho seco, tem que ser um vinho doce. Intensidade. Precisaria de um vinho com uma boa intensidade, né? Ou um vinho mais leve, diferente do que é o gorgonzola, que a gente tem uma intensidade que passaria por cima, por exemplo, de um vinho branco doce. Então, a gente falou de doçura, de intensidade e de gordura. Talvez precisasse de acidez de álcool para limpar. Tem de vinho pela vida, aí a gente tem a acidez ou álcool para limpar gordura, intensidade de sabor e doçura equivalente. Meia dúzia. Tá? A gente não consegue. Eu não sei, tem ficado meio na moda aí, o pessoal vai fazer harmonização de vinho com chocolate. Eu acho uma forçação de barra pra caramba. Tá? Eu não admito, assim, não admito não que os outros façam, agora é deles. Embora eu acho que seja uma certa pilantragem. Mas eu não consigo perceber como que a gente consegue harmonizar vinho seco com chocolate. Exceções, tipo aquelas, para quem já foi lá para Trancoso e coisa e tal, tem aqueles chocolates que eles fazem com uma barra dura, que é gostoso pra caramba, que quase não tem açúcar, eu acho que iria, até iria. Chocolates aí com alto percentual de cacau e menos açúcar, eu acho que até iria. Mas, no geral, gente, ele continua, por máximo que seja 70% de cacau, 800% de cacau, ele vai ser um doce. Tá? Eu não sei, eu tenho muito problema com essa história de harmonizar. Eu acho que é querer ser moderno demais e tentar incutir coisa que não funciona. Tá? Pelo exemplo que a gente já falou ali da torta com Coca-Cola. Então, né, eu preciso declarar de onde eu falo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Acho que isso não dá certo. Mas, então, para mim, realmente, doce, ácido alcoólico e bem intenso. A gente cai em meia dúzia de vinhos. Na nossa realidade, Porto. Na nossa realidade, vinho do Porto. E aí pode trabalhar ali o chocolate com mais amêndoas e coisa assim, pode trabalhar com tawny, que tem essa característica de amêndoas, um chocolate mais intenso, pode trabalhar com ruby, que tem ali uma intensidade em boca, mas a gente não escapa muito disso. Tá? A harmonização clássica do chocolate é um vinho que chama Banyuls, que é um vinho, eu nunca tomei Banyuls, é um vinho do sul da França, licoroso e doce, só que ele quase não chega pra gente e é caro. Ou seja, a gente não tem ele para usar. Tá? Chocolate a gente vai cair em gordo, muito provavelmente. Tá, mas não precisa ser chocolate puro, né? Pode ser uma torta com chocolate claro. Aí a gente pode abrandar um pouquinho, pode começar a pensar talvez num vinho branco, pode pensar num vinho não tão denso quanto o Porto, e por aí vai. Tá? Aí são os detalhes que a gente vai ter que ajustar. Vou pensar chocolate em si, quando tínhamos dinheiro, fazíamos essa degustação, e aí era, né? Chocolate com os vinhos secos, podia ser branco, podia ser tinto, era uma negação, era um desastre, mas sempre tinha alguém que gostava, né? E às vezes é meio difícil a pessoa assim, olha, reseta o paladar aí, né? Acha o botãozinho lá de reset, porque você não tá. Tem gente que acha que tudo é bom, né? Então, como é que você vai argumentar com isso? Mas eles não têm, eles não conversam mesmo. E esse é o que dificulta a harmonização de chocolate. Cardápio salgado, como assim? Excesso de sal. Tá, mas não tem que ter excesso de sal.
algumas coisas naturalmente tem, né? Petiscos, amendoim, coisa assim, conservas e carnes desidratadas, né? Por mais que você dê sal, ela tem essa presença de sal que é maior e que tá, a primeira coisa é tirar o sal ao máximo, evidentemente. Mas qual que é o problema? Nomeadamente da carne seca. Eu acho que quando eu falo em cardápio salgado, eu estou pensando aqui em escondidinho, eu estou pensando em charque, eu estou pensando nesse tipo de produto. E sal e tanino não se dão bem, tá? Dá um certo, parece aquilo de frutos do mar, acaba dando um sabor metálico desagradável. Então, o ponto é esse. Porque se a gente pensasse que a base é carne, provavelmente o excesso de sal dá esse efeito colateral que não é bom. Então, a dica é dessalgue ao máximo e use um vinho tinto médio corpo, tá? Para tentar não puxar muito esse efeito de metálico que acaba dando aí sal e vinho tinto. Tá? Mas confesso que eu acho um pouco difícil, porque realmente. Não, e outra coisa é, né? Se eu comer apenas carne, né? Ninguém faz isso. Se eu comer apenas carne seca, eu tô piorando isso. Se eu comer carne seca no escondidinho, tá bem melhor. Já posso pensar em ter acidez, que o escondidinho tem aquela coisa de pascosidade. Posso aumentar o tanino, porque não vai brigar tanto a carne, tem mais coisa para interagir e por aí vai. Mas existe uma certa dificuldade, tá? Outra coisa, vinagre e limão, inclusive, porque é uma acidez muito alta, uma intensidade de sabor tremenda. Aí a dica é usar pouco, porque eu também não sei o que as pessoas fazem que usam esse vinagre normal, né? Isso não existe para mim. Né? Então, balsâmico, que tem um docinho e ainda assim é forte. O que eu quero dizer, assim, eu não entendo aquela... Sabe, todo mundo já deve ter ido uma vez naquela festa de igreja, né? Quem é do interior, sobretudo. Né? Aí aquela salada, ela vem, assim, ela não vem, não é vinagre com não é salada com vinagre, né? Vinagre com salada. É que nem pegar o potinho, sabe aqueles vinagres saborizados, tirar as coisas dele e comer, que é tudo vinagre. A primeira coisa é não exagerar no vinagre. A segunda é ter acidez suficiente. Tá? Não consegue trabalhar bem com elementos tão ácidos sem ter uma acidez equivalente ou eles viram nada. A alcachofra tem duas questões. Ou é ela cozida ali, ela tem um sabor bem intenso, que a gente tira ali as folhinhas, come aquela melequinha, é tudo super gostoso. Mas tem um sabor intenso, a questão não é tão intensa, amargo. Aí isso aí se... Porque como ela tem uma boa intensidade, ela iria bem com esse amargor residual, o vinho acaba ficando meio que intragável, tá? Esse é um dos maiores problemas. Então, para mim, para esse caso aí da alcachofra aí, a fermentada, vamos dizer assim, tinto médio corpo. Não consegue mais tanino, vai amargando, vai piorando aquela sensação. Branco era de menos para ela. Se for o coração de alcachofra, aquele fundo da alcachofra, aquele fundo da alcachofra em conserva, aí o problema até não é o coração dela, não tem um sabor tão intenso. Aí o problema passa a ser o conserva vinagre. E aí é que lavar, né, deixar ela bem sem aquela calda da conserva. Tentar trabalhar, eu até mudaria. Um vinho tinto médio corpo, uma boa acidez, tipo um pinot aí do Novo Mundo, aqui da Serra Catarinense, até poderia ser. E eventualmente um branco com mais intensidade. Porque sopas, e sopas à brasileira é aquela coisa assim, água pura, né? Porque é super pouco, tem um sabor pouquíssimo intenso. A base de massa, a base de arroz, vegetais, uma carninha lavada, né? Que aquela carne, se ela é vermelha, ela já tá branca. Já fermentar, de cozinhar, e aquilo dá uma intensidade baixa de sabor. Ó, é só botar o vinho branco, né? Baixa intensidade, legumes, arroz, massa, batata, por aí vai. Seria perfeito se não fosse o fato de que ela é servida no inverno e que ela é quente. Aí, né, não vou comer uma sopinha para esquentar, para um branco gelado em cima, não funciona bem. Aí tal, por que a gente fala que a gente precisa pensar na situação em si também, não só no prato. Aí o que faz? Chora. Eu digo, gente, chora. Eu detesto sopa, eu odeio sopa, eu acho um horror esse sopão que a gente faz, uma coisa horrorosa, sem gosto, cheia de água.
eu fico filtrando lá, porque eu não estou tomando água, eu pego um copo. Mas, apesar da minha raiva, são as sopas que eu odeio, as pessoas gostam e a gente precisa resolver isso. Como que a gente faz? Eu, particularmente, eu aconselho o tinto médio corpo, na verdade, tinto baixo corpo, né? E tentar trabalhar com um vinho que feche um pouco melhor com a sopa. A carne vermelha tu consegue trabalhar aí com um tinto mais tranquilo. Se a sopa não fosse no inverno, eu imagino que eu preferiria ela com vinho branco, mas é impraticável fazer isso. E aí, não tem outra janela para ficar na frente também, né? Mas vamos lá. Eu particularmente trabalharia bem com vinho branco, mas é no inverno, e aí é impraticável e a ordem passa a ser, né? Traga conforto e perca um pouco em harmonização. Tá? Eu não consigo ver diferente disso. Agora a gente tem que dizer uma outra coisa. Creme é uma sopa diferenciada. Creme de abóbora cai muito bem com vinho tinto de baixo corpo. Creme de abóbora com carne cai melhor ainda. Mas a forma como a gente tem sopa no Brasil é aquela sopa água. Né? E aí ela é mais complicadinha. Sopa água é no inverno. Tem uma harmonização clássica para sopa que é Jerez. E aí, basicamente, é um vinho que não é servido tão gelado, embora seja branco. É um vinho que tem características ali, aquela coisa de camomila e tudo mais, que até fecha com a sopa e que acaba funcionando bem. Eu, como não sou um grande fã de Jerez nem de sopa, não sou uma boa pessoa para falar sobre isso. Tá? Ave 5 sim, entendeu? Meio certo. Tem que ser, gente. Não faço. Mocotó, bom exemplo, tá? Mocotó é outra coisa. Mocotó é outra. É importante vocês terem isso, né? Eu adoro mocotó. Se tu me servir ali, pô, uma buchada, eu não gosto. Eu acho aquilo horrível e borrachento. Mocotó é muito bom. Só que ele tem boa intensidade, né? Tem gordura pra caramba. Mocotó é vinho tinto médio corpo e com acidez boa, tá? Não, eu detesto essa coisa, gente, de sopa. Eu não sei porque as pessoas têm esse delírio por aquela sopa. Aquilo me irrita de pensar. Assim. A capelete, por exemplo, passa, porque tem a carninha, ela tem a massa vazia, gente, parece que eu não vou no hospital para comer aquele negócio, nem sal tem quase. Mas, enfim. Mas realmente, o mocotó para mim é outra. Eu acho que essas coisas que vocês estão se dando conta e estão comentando é que é importante, porque senão a gente fala em sopa e pensa, tá, tudo é sopa. Em frango, tudo é frango. Não tem diferença. Um preparo e um mix de ingredientes requer um X de harmonização, de elementos para harmonizar, outro requer outro vinho com outros X de harmonização e por aí vai, né? Com outros Y, né, para harmonizar X. E acho que é isso que vocês precisam pensar. Se vocês saíram dessa aula entendendo isso, olhando que não é massa harmoniza bem com massa, carne branca com vinho branco, conseguir olhar esse olhar assim mais abrangente, vocês vão conseguir olhar para uma carta no restaurante e dizer, olha, conhecendo o cardápio, conhecendo o vinho, parece que a combinação melhor é essa. É esse o exercício. A gente teoriza bastante, mas é um exercício super prático. Entendeu? E é um exercício sensorial. Daí tá por que a gente passa ali um período grande dessa unidade falando em análise sensorial. Por isso que a gente precisa ser bom em sensorial. Por isso que a gente precisa conseguir harmonizar coisa para fazer o processo. Precisa conseguir olhar para o cardápio, em vinho, e às vezes até sem conhecer, de tudo que conheça, mas isso não é realidade, né? Olhar assim, mas o que eu tenho nesse prato? Que vinhos que eu tenho aqui? O que provavelmente dê certo? Tá? Então, essa é a ideia e esse é o trabalho que vocês terão fazendo a harmonização. Tá tudo bem, gente? Todo mundo tá inteiro? Eu acho que tá tudo bem, mas... Se tiver no ponto pouco confuso, tá no ponto bom, tá? Porque às vezes o nada confuso é porque não nem entendeu, aí não tá nem confuso porque não pode nem.
Vocês chegaram nesse momento com um ponto um pouco confuso, tá bom. Eu acho importante que vocês Bem revejam. confuso, na verdade, professor. Fala, Henrique, pode falar o quanto quiser. Não, tá bem confuso. Ah, e uma coisa, foi bom tu ter te manifestado, tá? E é uma coisa, eu sou carnívoro, confesso, e não pretendo deixar de comer carne. E às vezes eu não percebo que eu não falo, né? E hoje eu acabei, até pelo tempo, eu acabei não comentando em opções veganas. Mas olha só, a gente troca, como eu vou dizer assim, de uma forma fácil a gente consegue trocar ali carne vermelha por aqueles vegetais com mais intensidade, tá? Berinjela, esse tipo de coisa, que consegue dar uma intensidade de sabor forte. Essas almôndegas e bifes, eu não vou chamar carne, porque eu acho inadmissível chamar uma coisa que não é carne de carne, é uma questão de definição, então por isso que eu me nego a chamar de carne. Não tem nada a ver porque eu não como, porque eu acho que é um erro. Até que daqui a pouco a gente vai ter carne de laboratório e vai passar na mesma boiada aí. Não é carne, carne é que vem do animal. Tá? Dizendo por que eu não gosto de chamar de carne. Mas essas opções que vão aparecer, hambúrguer, vegano, né, parecendo com carne, entra numa boa com carne. Esses dias eu comprei almôndega vegana, que era com queijo, eu não lembro. Mas é com bastante grãos, assim. Ela tem gosto de carne, mas o cheiro é de carne. Tu substitui por carne com tranquilidade, tá? Se tu usar queijo, vegano ou não, tu vai abrandando. O princípio é o mesmo, na realidade, tá? Não faz uma diferença tão grande assim. E a gente acaba pensando que o vegano só come verdinho, né? Só come abóbora, como é que é? Berinjela, não, abobrinha, não sei o que, não. Eles têm uma série de coisas e eles usam muito tempero, tá? É uma coisa que vocês têm que ter cuidado na comida vegana. Ela acaba me lembrando muito comida árabe, porque é bastante temperado. E aí a gente tem que estar de olho nisso aí, porque a gente precisa de vinhos mais aromáticos. E vale lembrar que se a pessoa for vegana, ela não vai querer tomar vinho que não seja vegano. Aí vocês lembram lá de catar um vinho com selinho de vegano. Está cada vez aparecendo mais. Porque eles já existem, né? A diferença é que isso não era divulgado. Grande parte dos vinhos não tinha clarificante de origem animal. Mas, como eu dizia, dê uma olhada novamente, aproveita que está gravado, pensem, leiam, provem em casa, faz o teste ali em casa. Quando a gente tinha prática, eram poucas. Eu acho que ajudavam, mas eram poucas. Hoje a gente não tem, então a gente está em casa ou não vai fazer diferença em relação a isso. A gente não tem mais, infelizmente, acho que é uma grande perda, mas tem alguns anos que a gente não faz mais harmonização na prática. A gente conseguiu fazer junto com bases de cozinha, aí eu me afastei, aí nunca mais voltou isso, e aí eu desisti também, porque tem uma hora que a gente cansa, não tem que ter, não tem que ter. Mas em bases de cozinha vocês cozinhavam e a gente dividia a disciplina basicamente para que eu fizesse a harmonização do prato depois, mas isso não acontece mais. Dentro do possível a gente tenta, mas de todo modo que eu quero dizer é que o fato de a gente não estar no campus, não está fazendo, não está presenciando no campus, não está mudando muito que a realidade que tem sido um assunto mais teórico. É um assunto extremamente importante, mas que tem sido mais teórico. Primeiro que essas coisas ficam gravadas, assim, depois é tão bom para alguém assim pegar aquele pedacinho, né? Tudo aí. Mas é a verdade, eu não posso evitar de dizer o que é. 10 e 2, 10 e 5 arredondo, 10 ou 15 ou 20, é uma escolha de vocês. 10 ou 20 ali, ó. A gente pode fazer a média, a gente... 15. 15, pronto, aí, ó. A matemática ajuda a gente de vez em quando. 10 e 5, 10 e 20. Não, e você sempre ganha uns minutinhos mais, né? Sempre eu sou chato pra caramba, né? Eu sempre olho assim, arredonda pro próximo, até que calcula 15 em cima, já é 10 e 17. Não, bota logo aí a redonda. E eu não roubo, né? Senão eu podia roubar e dizer ali que são 10, né? Não, são 10 e 5. 10 e 20 a gente tá de volta. Isso aí? Isso, Não, 15, pode 15 ser. é 10 e 20. É isso aí. Então,
Ou um cafezinho, nos vemos daqui a uns minutinhos.